Agora vamos falar sobre a psicoterapia da terceira onda. Convidamos Jaqueline Leão, psicóloga. Bom dia. Bom dia. Terceira onda, é correta essa afirmação? É correta essa afirmação. Na realidade, a terapia do esquema é uma abordagem em psicoterapia que é chamada uma das abordagens da terceira onda da psicologia. O que isso significa? A psicologia, durante muitos anos, ela se fragmentou em várias abordagens diferentes. As abordagens significam técnicas diferentes para se trabalhar com os pacientes. E essas abordagens, elas acabaram virando quase que bandeiras dentro da psicologia, né? Quem participava de uma não participava da outra. Lógico, existem conhecimentos, técnicas e conceitos diferentes em cada uma dessas abordagens. E agora nós estamos chegando no momento da psicologia que ela começa a reunir esses saberes dessas várias abordagens. É isso que significa a terceira onda da psicologia. São correntes e capitaneadas por um estudioso? Exatamente. É uma abordagem, essa, por exemplo, a terapia do esquema, é uma abordagem que foi construída por um teórico, um estudioso americano que se chama Jeffrey Young, e ele reuniu conceitos, teorias de três linhas, as 3 linhas mais importantes da terapia. A Gestalt terapia, a psicanálise e a terapia cognitiva comportamental. E a partir dessas teorias, desses conceitos e dessas técnicas, ele criou uma outra abordagem, ampliando esses conceitos, ampliando essa teoria e criou a possibilidade, inclusive, de ampliar a nossa instrumentalização na psicologia clínica e também a instrumentalização para pesquisa em psicologia. O que faltava às outras? O que faltava às outras? Por exemplo, a terapia do esquema, ela traz uma grande inovação. Ela traz a possibilidade de nós trabalharmos com pessoas com transtorno de personalidade. São pouquíssimas as abordagens em psicologia que têm uma instrumentalização para trabalhar com essa população diagnosticada com transtorno de personalidade, que é um problema que até bem pouco tempo atrás, quando a pessoa recebia esse diagnóstico, ela tinha também um péssimo prognóstico, porque não havia, dentro da psicologia, uma instrumentalização para trabalhar com essas pessoas. São pessoas que, de uma maneira geral, têm uma instabilidade emocional muito grande, são pessoas que têm um prejuízo muito grande nas suas vidas. E a terapia do esquema traz uma instrumentalização também para se trabalhar com transtornos de personalidade. Essa é uma grande inovação. Incapacita, em alguns momentos incapacita, porque são pessoas que não conseguem se organizar profissionalmente ou dentro das suas relações familiares, conjugais, relacionais. Isso acaba incapacitando o desenvolvimento natural dessa pessoa. E como é o tratamento? O tratamento para o transtorno de personalidade, a terapia do esquema, ela funciona em 2 momentos. Ela não trabalha só com transtorno de personalidade. Ela também é indicada para terapias individuais, terapia em grupo, terapia de casais e também transtornos de personalidade. Para os transtornos de personalidade, existe toda uma técnica especializada para se trabalhar com transtornos de personalidade. Então, é feita uma avaliação inicialmente e a partir dessa avaliação e se constatando que há um transtorno de personalidade, esse tratamento é feito de uma maneira específica, inclusive porque essas pessoas têm algumas dificuldades cognitivas. Eu imagino que uma pessoa que tenha esse tipo de situação, ele não procura o consultório, ele é levado. Em alguns casos, sim. Alguns transtornos de personalidade, como, por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, de uma maneira geral, quando ele procura um psicólogo, é porque ele tem um problema específico que ele acredita que não é dele, é do outro. Não é? Porque o nome já diz, ele acredita que ele está certo em tudo, que ele, não é? Já o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que é um transtorno bastante incapacitante, que são pessoas com uma instabilidade emocional muito grande, são pessoas que, de uma maneira geral, têm um histórico de tentativas de suicídio, são pessoas que se automutilam, são pessoas que têm um histórico de vida com muitos traumas, com uma história realmente muito difícil.
essas pessoas normalmente procuram os consultórios, mas de uma maneira geral elas têm muita dificuldade de permanecer no tratamento. E eles trabalham com remédio também? Chega um momento em que é preciso que o psiquiatra possa instrumentalizar essa situação? Com certeza. O trabalho, por exemplo, com transtornos de personalidade borderline é sempre um trabalho multidisciplinar. Não é? É preciso encaminhar essa pessoa a um psiquiatra, porque de uma maneira geral essas pessoas precisam tomar estabilizadores de humor, enfim, eles precisam ser medicados, isso é feito pelo psiquiatra. E eu particularmente, quando trabalho com essa população, eu incluo outros profissionais, às vezes eu preciso de nutricionistas, porque são pessoas que têm compulsão alimentar ou outros tipos de compulsão, muitas vezes são pessoas que também são dependentes químicos. Então, eu busco também colegas que trabalham especificamente com dependência química. É um trabalho difícil, mas é um trabalho possível. E a minha experiência com a terapia do esquema me mostra que é possível, que há realmente uma eficácia, que há uma transformação na vida dessas pessoas, né? Assim também como na terapia individual, na terapia de casal, né? É realmente uma abordagem que ela amplia tanto a nossa capacidade diagnóstica em função do escopo de avaliação que essa abordagem traz. O que a gente traz como novo, ele tem quantos anos de pesquisa? Terapia do esquema começou nos Estados Unidos há 25 anos atrás, através desse teórico que se chama Jeffrey Young. Foi uma pessoa que veio de uma outra abordagem, ele primeiro fez uma formação em terapia cognitivo-comportamental e ele começou a perceber que em alguns casos as pessoas que procuravam terapia acabavam voltando com os mesmos problemas. Até porque a terapia cognitiva comportamental ela é mais focada no sintoma e não na causa. E ele começou a buscar um caminho para encontrar a causa desses problemas. Então ele começou a buscar em outras abordagens, na Gestalt terapia, e posteriormente ele começou a estudar em psicanálise, particularmente uma teoria que se chama teoria do apego, de um outro teórico que se chama John Bowlby, que é uma teoria, foram anos de pesquisa de Bowlby, a respeito dos vínculos, né, da qualidade dos vínculos já na infância, desde que a criança nasce. E quando essa qualidade não é adequada, quando essa criança não é adequadamente atendida nas suas necessidades, primeiro pelos pais, posteriormente por outras figuras de autoridade, professores, tios e assim vai na vida, quais são as consequências que isso traz para essa pessoa? Não é? Então, foi a partir daí que o Jeffrey Young começou a perceber que muitos problemas que acontecem na vida adulta a maioria tem, na realidade, uma raiz lá na infância. E da Gestalt terapia, ele trouxe algumas técnicas para que, através do trabalho com a memória, se pudesse trabalhar esses eventos antigos, né, e enfraquecê-los emocionalmente, de maneira que a pessoa, já na vida adulta, possa lidar com isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais adaptativa. A gente percebe que a situação de trauma, ela aflora em momentos importantes da mulher, do relacionamento do casal, de crianças que não conseguem ter um aprendizado normal. E os relatos familiares são de que ela passou por um momento de trauma, né? Assistiu à morte de uma pessoa querida. Hoje, a manchete traz que uma garota foi mordida mais de 30 vezes numa creche. Meu Deus. Né? Esses traumas, eles são diferentes e abordagens são diferentes, pessoa a pessoa? Sim. Há uma diferenciação. E o que diferencia é o temperamento, porque, na realidade, nosso temperamento é um dado genético. E, dependendo do temperamento que a pessoa tem, ela vai lidar de uma maneira ou de outra maneira com as situações que ela vive na vida. Por exemplo, uma pessoa mais tímida, ela vai lidar com uma situação de exposição, por exemplo, de uma maneira mais recatada, mais introspectiva. Uma pessoa mais expansiva, ela vai ter condição de se defender melhor, de lidar com essas situações de trauma ou de exposição de uma maneira diferente. Então, esse é um dado genético que determina muito como nós funcionamos na vida. Tem uma outra questão que também influencia, que é a questão da resiliência. A resiliência é a capacidade que a pessoa tem de receber um impacto e
se permanecer íntegra, conseguir receber o impacto, mas voltar ao seu estado emocional equilibrado, de uma maneira mais rápida, mais tranquila. Essas duas questões determinam como esse evento pode, o nível de trauma e de recuperação que essa pessoa vai ter dentro da história da vida dela. E a história agravada vai depender também de todas essas resiliências, de todas essas condicionantes. Com certeza. E na realidade, Miguel, nós estamos aqui falando de trauma, que com certeza são questões que trazem consequências graves para a vida da pessoa, mas muitas vezes as questões que aparecem na vida adulta, elas não estão relacionadas exatamente a um trauma. Mas há vivências durante a infância, porque a criança, ela tem um olhar completamente diferente do adulto, ela sente de uma maneira diferente do adulto, não é? Ela é muito mais emoção do que pensamento, do que cognição. Então, por exemplo, uma criança que teve pais muito amorosos, mas que muito ocupados, não estavam muito disponíveis para essa criança, dependendo do temperamento, dependendo do nível de resiliência, essa criança pode se sentir, por exemplo, abandonada durante a infância. E ela pode, essas memórias, todas essas situações que nós vivemos na infância, tanto as situações positivas como as negativas, são todas gravadas na nossa memória. Nós temos todos esses registros. E esses registros, eles, na realidade, o nosso comportamento também está muito relacionado com essas memórias, que podem ser conscientes ou inconscientes. Então, por exemplo, uma criança que durante a infância se sentiu abandonada, mesmo não tendo sido abandonada, concretamente abandonada, mas se ela tem um registro de abandono, esse registro ela leva para a vida. E reafirma cada dia. Exatamente. Então, por exemplo, vamos dizer que isso tenha acontecido com uma pessoa e lá na vida adulta ela tem um relacionamento e esse relacionamento não dê certo por algum motivo e esse relacionamento acabe. Então, o impacto disso para essa pessoa vai ser muito maior, porque ela já tem um registro de abandono. E o que vai acontecer é que ela vai se sentir abandonada mais uma vez. Então, isso tem um impacto muito maior para ela. Conversamos com Jaqueline Leão, psicóloga, falou sobre a psicoterapia da terceira onda. Muito obrigado. Exatamente. Obrigada.